As dores, apesar de desconfortáveis, são nossas amigas, pois estão nos sinalizando que alguma coisa não está bem em nós. Assim também são as nossas sensações e pensamentos indesejáveis. Quando eles aparecem, nos alertam que temos uma situação que estamos necessitando dar uma maior atenção. Mas nós não fomos educados para acolher naturalmente os sentimentos negativos. Muito pelo contrário. As sensações ou pensamentos negativos devem ser ocultados, muitas vezes até de nós mesmos, pois são socialmente incorretos e intimamente vistos como ameaçadores e perigosos. Mas a questão é que nós não podemos controlar o que sentimos. As sensações são reações psicofísicas que acontecem automaticamente frente a como o corpo e a mente estão interpretando um determinado acontecimento. Assim como nós não podemos não sentir calor diante de altas temperaturas externas, também não podemos deixar de sentir raiva diante de algo que nos machucou. É natural. E todas as sensações também induzem a pensamentos automaticamente. Na neurociência, existe uma discussão entre quem surge primeiro, sensações ou pensamentos. Mas o que sabemos com certeza é que eles se estimulam mutuamente. Toda vez que sentimos, pensamos. E todas as vezes que pensamos, vamos estimular sensações físicas e ou emocionais. Todos nós temos emoções agradáveis, como amor, alegria, prazer, entusiasmo, gratidão. Mas também todos nós temos emoções negativas, como inveja, vergonha, culpa, nojo, raiva, etc. Sentir ou pensar não define quem somos. O que molda e define o tipo de pessoa que somos é a maneira como lidamos com esses sentimentos. Portanto, fugir ou negar não é a melhor saída que temos, pois sentimentos reprimidos no inconsciente geram pensamentos autônomos. Quer um exemplo? Pensamentos catastróficos do tipo assim: tudo vai dar errado, eu fracassarei com certeza. Comportamentos evitativos como eu não vou ao shopping porque vou passar mal. Ou compulsões como preciso um doce agora para me acalmar. Os sentimentos e pensamentos reprimidos agem em nós como fantasmas. Nós não os vemos, mas eles nos assustam e geram medos. Quanto mais soubermos de nós, melhor podemos conduzir a nossa vida. Mas para saber o que se passa em nosso interior, o primeiro passo é aprender a olhar para dentro, apropriar-se de si. Na maior parte do tempo, estamos tão envolvidos com as coisas externas que nem nos damos conta de que todas elas estão nos causando impressões e nos tocando de alguma forma, criando sensações e pensamentos. Além disso, o mundo em que vivemos hoje, mais superficial e ligado às imagens, estabelece a ditadura da felicidade. Imagens de pessoas sempre alegres, fazendo coisas gostosas nas redes sociais, nos fazem nos sentir muito mais inadequados quando sentimos qualquer coisa que fuja desse contexto, pessoa feliz. Sentimos uma necessidade ilusória de estar sempre bem. E quando isso não acontece, quando sentimos ou pensamos coisas ruins, ou negamos e eles passam a agir em nós sem que percebamos, criando comportamentos disfuncionais, ou ficamos
tão imersos em tirá-los de dentro de nós que tudo mais vai ficando em segundo plano, como o visitante indesejado na introdução desse vídeo. Na verdade, todos nós temos sensações e pensamentos negativos. Alguns com maior frequência do que outros, mas ninguém estará a salvo disso. O importante não é não tê-los, mas sim usar estratégias corretas para não se perder ao lidar com eles. Susan Davey, uma psicóloga da Universidade de Harvard, estruturou uma estratégia bem interessante e de certo modo fácil de ser usada quando visitantes inoportunos e negativos surgem em nossas mentes. A primeira coisa é reconhecer e dar um nome para isso. Quando você nomeia o que está sentindo, você desmascara o fantasma. Lembra-se que eu falei que sensações e pensamentos não observados podem nos ameaçar como fantasmas? Pois é, quando damos um nome, ele se torna real. E tudo que é real é menos ameaçador do que as nossas fantasias a respeito. Quer um exemplo? Se eu nomeio estou com raiva, isso me faz ficar de posse dela e escolher o que farei com isso. Ao contrário de quando a raiva age automaticamente em nós, ela poderá fazer coisas que depois nos arrependeremos amargamente. Outro exemplo, se você reconhecer, estou pensando muito em doenças ultimamente, você poderá olhar para isso de frente para saber o que está acontecendo, para que você tenha pensamentos tão repetitivos assim. Enfim, o que fica muito claro nesse passo da estratégia é que se adquirirmos o hábito de olhar para dentro, reconhecer e nomear o que estamos sentindo e pensando, isso nos ajudará muito e poderemos chegar ao segundo passo da estratégia, que é aceitar. Todas as vezes que não aceitamos alguma coisa, ficamos brigando com ela e despendendo muita energia. Aceitar não significa que vamos nos acomodar na situação, mas que acolhemos o que estamos sentindo ou pensando com respeito, sem críticas ou julgamentos. Ou seja, reconhecemos o visitante que está ali e não ficamos brigando para expulsá-lo. Com isso, podemos usar a nossa energia para fazer coisas melhores por nós, ao invés de ficarmos dominados pelos sentimentos ruins. O terceiro passo é distanciar-se. Para que possamos ver, ter uma boa visão, é necessário tomar certa distância. Quando tomamos distância de algo, podemos ver com maior nitidez e detalhamento. Assim também acontece com o que estamos sentindo e pensando. Sentimentos e pensamentos negativos não nos definem, a menos que façamos uma escolha. Alimentá-los e deixar com que eles conduzam as nossas ações, isso sim pode dizer sobre nós. Portanto, não devemos confundir o pensador com os pensamentos. O pensador é quem decide e conduz os caminhos a serem tomados. O pensador é o motorista. O pensamento é o veículo. Quem conduz o veículo rumo a um determinado destino é o motorista. Então, por piores que sejam as sensações ou os pensamentos presentes, devemos lembrar que são somente sentimentos e pensamentos e que eles mudam o tempo todo, que são passageiros, que não definem as nossas vidas. Isso é tomar uma distância, isso é não se perder neles, e quando fazemos isso,
criamos aquele intervalo necessário para que possamos decidir a maneira como vamos reagir. Com isso, nos apropriamos das nossas ações, deixamos de ser comandados pelos sentimentos e pelos pensamentos negativos. Quer um exemplo? Quem, diante de situações de muita dor, já não pensou que a morte poderia ser uma solução para não sentir? Mas a maioria de nós não fez essa escolha, não é mesmo? Respiramos e optamos por seguir em frente, apesar do ocorrido. Todos nós temos sentimentos, mas não somos os sentimentos. Somos muito maiores. Sentimentos vêm e vão. Fazem parte de uma jornada pessoal muito maior. E o último passo dessa estratégia é justamente escolher a forma como vamos reagir aos nossos sentimentos e pensamentos. As ações, sim, falam mais a nosso respeito. Como agimos é que determina quem somos. E as nossas ações estão sempre vinculadas aos valores que temos. E quando fogem da direção dos nossos valores pessoais, ficamos nos sentindo culpados. Os valores pessoais, eles funcionam como uma bússola. É o norte que direciona as nossas escolhas, a nossa vida. Reconhecer os nossos valores fornece a direção que devemos seguir. Quer um exemplo? Se tenho como um valor pessoal a honestidade, por maiores que sejam os meus sentimentos negativos por uma pessoa, eu não serei desonesta com ela. Não por ela, e sim por mim, para ser fiel e coerente com o meu valor de honestidade. Por isso é tão fundamental definir os nossos valores pessoais, ou seja, as atitudes e condutas que temos e que fazem com que sintamos orgulho de nós mesmos. Então, para resumir, o importante mesmo não é o que você sente. Isso pode e vai mudar. O fundamental é o que você faz com aquilo que sente ou pensa. Lembre-se da palavra nade diante de situações difíceis na sua vida. Nade, de nadar mesmo. Não se afogue. O N, de nomeie o que está sentindo, de forma simples. Use uma palavra só. Raiva, triste, confuso, nojo. Com isso, você traz o fantasma para o seu campo de visão. O A, de aceite o que está sentindo. Pare de brigar com você. Economize a sua energia. D, de distancie-se. Você é o condutor. Os seus sentimentos ou pensamentos são somente o veículo. Você que dirige, não tenha medo. Você é muito maior do que isso. E o E, de escolha. Escolha sempre baseado na pessoa que você quer ser. Qual é a melhor forma de reagir? Lembre-se, os sentimentos mudam, mas a forma como reagimos deixam marcas por muito tempo. Nós não podemos controlar os sentimentos, mas podemos utilizar boas estratégias para decidir como reagir quando eles aparecem. Espero ter ajudado você e que você pratique o NAD nos momentos difíceis da sua vida. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Até a próxima. Beijos.